Oi pessoal, aqui é o professor Christian e eu estou novamente aqui para falar daquela questão da Vaza Jato e das ditas, das novas descobertas do que representou a Lava Jato na perseguição contra o PT, na derrubada da Dilma e na prisão do Lula para que o presidente Bolsonaro fosse eleito presidente, né? Vamos começar primeiro entendendo que o jogo político, geopolítico mundial entre os Estados Unidos e China e Rússia, ele se endureceu muito, principalmente depois da criação dos BRICS, onde a China e a Rússia trouxe uma provável potência mundial, né, futura, que é a Índia, um mercado imenso econômico, o Brasil e a África do Sul, podendo representar uma ampliação da África do Sul com vários outros países emergentes daquele continente africano. Quer dizer, uma estratégia, na verdade, de trazer os principais líderes regionais globais para essa aliança chamada BRICS. Isso, sem dúvida alguma, representou uma ameaça à hegemonia estadunidense, à hegemonia da liderança estadunidense. Ainda mais, por exemplo, falando do ponto de vista mais regional, que a gente conhece mais, do Brasil, nós estávamos com vários países progressistas, né, ditos mais à esquerda, na América do Sul, e eles tendiam a serem simpáticos às políticas chinesas e russas, né? Tanto que a China aumentou muito a troca econômica, essa compra e venda, né, de bens materiais desses países da América, principalmente do Sul, mas até o México, né, da Argentina, Chile até o México, né, América Central também. E o que acontece? Ainda no governo Obama, a gente teve aquelas notícias de espionagem do governo Obama para com o governo da Alemanha, que era Angela Merkel, e também para Dilma. Angela Merkel continuou no poder, a Dilma caiu. Provavelmente, né? Provavelmente não, seguramente, o nosso país, a nossa estrutura do governo do PT na época não tomou qualquer providência em relação a isso. Ou seja, significa, né, quando você fala da permanência da Merkel no poder e da queda da Dilma, que nosso governo estava completamente vulnerável a espiões, né, que geralmente que vêm dos outros países, apesar da boa relação dos países, né, como amistosa, da Organização das Nações Unidas, mas geralmente as espionagens elas se dão com os representantes diplomáticos, que são as embaixadas. Então, provavelmente, o nosso SNI não estava funcionando. E prova que o SNI não estava funcionando é que logo que o Bolsonaro assume, ele mesmo faz a crítica ao SNI e dizendo que era um absurdo o que ele viu em relação ao SNI. Claro, era um órgão ali pronto para espionagem dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente sabe que o vice do Obama era o Biden, né? E o Biden volta, né, ao poder e ele tinha uma relação muito próxima com o Brasil, né? E alguns jornalistas políticos dizem que o Biden foi um dos mentores, pensadores para queda dos países de esquerda na América do Sul. É claro que os democratas não são tão truculentos quanto o Trump, né? Então eles são mais discretos nesse aspecto
das quedas, elas são mais sutis, elas vêm com, muitas vezes como fábulas, né? O que acontece? Você, primeiro, para você dar um golpe econômico no país, você precisa se aliar aos poderes do país, né? Quem manda no país, que geralmente é o poder econômico, são os principais empresários. Mas também, além dos empresários, você tem os militares, você tem o judiciário e você tem ali, né, a presidência da República, e você pode ter aliados também ali entre os ministros, né, mas são menos poderes porque eles são subordinados ao presidente, e aos deputados e senadores, sim, que são o parlamento e que representam em tese o povo brasileiro, no caso. Então você vai. Esqueci também da imprensa, que é um poder paralelo muito importante, principalmente a Rede Globo, que historicamente é a feitura de golpes, né, no nosso país. Ou seja, uma aliada do capital internacional e do maior capital nacional, né? Então a gente tem aí, vamos repetir, a gente tem a imprensa, a gente tem os empresários, a gente tem o judiciário, a gente tem os militares, né? A gente tem a própria estrutura da presidência com seus ministros, e a gente tem a Câmara do Povo, que é a Câmara dos Deputados, são os deputados e senadores. Não se dá um golpe internacional sem ter aliados regionais. É isso que muita gente não entende. Então, você precisa desses aliados. E aí, você pode começar também com os discursos repetitivos, né, que vai formando o pensamento do povo, dizendo que o governo está ruim, por exemplo, que a gasolina está alta, que o dólar está alto, que está tendo desemprego. E aí sua imprensa vai repetindo isso, né, todos os dias, com o intuito de trocar de governo, de mudar o poder. Tá chovendo aqui, eu tô achando que eu vou lá rapidinho fechar, só um minutinho. Podia ter pausado, né? Esqueci, já não pausei, vamos continuar. Então, essas narrativas, elas se deram em relação à questão da Dilma. A gente tem cansado de falar que a gasolina estava 2,80, né? E que o dólar era mais ou menos mais 2,50. E as pessoas foram na rua para derrubá-la, e hoje a gasolina chega, né, aproximadamente R$ 6 e o dólar a R$ 5, e as pessoas aparentemente estão satisfeitas. Por que estão satisfeitas? Não estão satisfeitas. É porque existem gatilhos e mecanismos de mobilização das massas para que as pessoas tenham essa vontade, e na verdade não é a vontade dela própria, é um estímulo da imprensa e desses poderes políticos para que façam a pessoa ficar indignada e ir à rua. Se não tem esse estímulo da mídia e dos poderes, as pessoas não vão sozinhas, por mais que chegue a R$ 10, a R$ 20, vão continuar quietas, E essa é a grande prova de que a queda da Dilma e a prisão do Lula foi um golpe. Porque se está nesse valor de 2,80 e 2,50, as pessoas não vão às ruas, não criam uma mobilização. Não é porque, de fato, esse núcleo de poder econômico, de alguma forma, apesar das críticas ao governo Bolsonaro, estão satisfeitas com essa troca de poder. A verdade é essa. Bom, então eu falei primeiramente nessa parte da relação, né, do poder internacional com o capital maior econômico e os agentes de poder para que se dê uma estrutura de golpe. Agora, gente, um partido que chega ao poder, é claro que o PT ficou 14 anos no poder,
ele tem que entender essas estruturas desse jogo e, inclusive, saber se defender dos possíveis golpes. Por quê? Porque o país, o Brasil, ele foi se desenvolvendo, ele foi fazendo parte do BRICS, ele se tornou um líder importante regional, o Lula se tornou um líder mundial de muita importância. A gente tem aí o pré-sal, né, a descoberta do pré-sal, que começa a colocar o Brasil entre os maiores produtores mundiais de petróleo. Então o país também passa a ser alvo e a ser cobiçado internacionalmente. A gente sabe que existiu, na época da ditadura militar, uma cláusula do projeto de político de Estado dos Estados Unidos para com a América Latina, que não poderia surgir ao sul do Equador. Isso tem um texto, que são aqueles textos que são revelados depois de 40 anos de segredo de Estado, né? E existem todos os textos de apoio dos Estados Unidos às ditaduras, à implantação das ditaduras militares com o objetivo de impedir o avanço na época da União Soviética, né? na América Latina. Então dizia que não poderia surgir um Japão ao sul do Equador. Ou seja, então todo existia e ainda existe toda uma vigilância nessa região para que não aconteça um risco nas barbas dos Estados Unidos dele perder a hegemonia, né, que surja, por exemplo, um possível forte aliado econômico dos seus adversários, que é a Rússia, hoje a Rússia, né, e principalmente a China, né. Com a derrocada da União Soviética, a China passa a ter esse protagonismo, mas a Rússia, ainda com menos poder econômico, ela tem um poder bélico considerável e é aliada da China. Então, assim, falando agora, indo mais para a questão da prisão do Lula, e todo esse processo ideológico de demonização do PT que significou a ascensão da volta do neoliberalismo e das privatizações e dessa ideia aí, inclusive da dilapidação da Petrobras. Eu via muito, e inclusive em vários textos até da revista Veja, que a Venezuela era um país autoritário porque eles diziam que fazia uma falsa democracia, porque tem eleição, mas que eles prendiam os principais adversários para continuar elegendo os personagens, os presidentes do chavismo, né? No caso Hugo Chávez e seguido agora seguinte o Maduro. E o Brasil, parecia que a gente estava ouvindo falar do Brasil, porque quando o Bolsonaro é eleito, o Lula está preso, e era justamente o principal adversário, né? Então, para que a gente perceba que apesar do Bolsonaro ter sido eleito democraticamente, ele foi eleito com o Lula preso, né? E o Lula só foi preso porque criou-se uma estrutura de superpoderes na chamada Lava Jato e que foi permitido pelas instâncias superiores, principalmente o STF, que poderia ter vetado muito dos abusos, inclusive a escuta do telefone da presidente Dilma e com o presidente Lula, que é algo criminoso, alvo de prisão até perpétua em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas o que acontece? Essa massa, porque a mídia ela vai mudando a cabeça das pessoas, né? E ela joga com as emoções, e muitas vezes, em geral, o povo em geral, ele não tem uma reflexão, por exemplo, de lembrar dos fatores diariamente, ir cobrando e relembrando. Só lida com essas emoções. Então, aquilo que a mídia fala, por exemplo, um mês, um ano, aquilo vai formando a opinião das pessoas, né? Que não vão lá como advogado investigar em bases legais. Daí, o quanto é importante o processo da mídia nessas formações do pensamento do povo, né? E isso a CIA sabe muito bem, e elas
quando cria esses conglomerados para a América Latina, tanto de revistas como a Veja e TVs como a Rede Globo, ela sabe muito bem que essas empresas vão trabalhar em prol da ideologia do tio Sam, ou seja, do grande mercado, do neoliberalismo, do capitalismo, que lhes interessa, não que interessa necessariamente ao povo latino-americano, né? E por isso que é muito importante, é louvável, né? Toda a história, que em outro vídeo eu vou falar do socialismo a partir da ascensão de Cuba na América Latina inteira, né? Para a América Latina inteira, o que representa essa ascensão de Cuba e essa resistência cubana. Então, aqui na Lava Jato, você teve, com o apoio da mídia e o apoio do STF e apoio dos militares, toda uma estrutura para que um juiz e um grupo de juízes liderado pelo Sérgio Moro pudesse ser uma espécie de xerife. Você imagina um país que estava caminhando para o BRICS, dos países mais notáveis do mundo, economicamente, com exemplos e prêmios sociais de inclusão, a gente volta a ter um xerife. Parece uma chincalhe, né? Um deboche, o Brasil voltava a ter o xerife. E toda aquela estrutura de poder, né? Inclusive no governo da própria Dilma, porque Dilma chega a elogiar a Lava Jato, os senadores que apoiavam, Renan Calheiros elogiou a Lava Jato, que apoiavam o governo na época, o próprio Zé Eduardo, o Zé Cardoso, né? Zé Eduardo Cardoso, que era o ministro da Justiça, o Paulo Henrique Amorim disse que ele deixou correr frouxo, absolutamente correr frouxo a Lava Jato, ele tinha poderes de veto e deixou ela absolutamente livre. Segundo o Paulo Henrique, ele tinha interesse em algum acordo na queda da Dilma de ir para o STF. Porque também, gente, existe uma coisa que é muito difícil quando você tem assim essa liberdade muito democrática e o país ainda não tem uma maturidade que possa fugir da corrupção nessa disputa de poder, são as vaidades. Por exemplo, o Janot foi uma pessoa inflada, que até ficou com problema psiquiátrico, né, que quis matar o Gilmar Mendes, e foi enquadrado depois, porque tinha, dentro da ideia de ajudar a derrubar a Dilma, se aliando à Lava Jato, de ir para o Supremo. E ficou a ver navios e ficou com uma carreira com um cara canalha, né? Um cara acanalhado, um cara que realmente não merece qualquer respeito nem desses próprios aliados. Ficou com uma pessoa com transtorno mental, inclusive. Mas era essa pessoa, quer dizer, porque o Procurador-Geral da República, ele não adianta dizer que ele tem que ser independente, porque ele tem que ser aliado da presidência da República. Ele precisa ser um aliado do governo nessas questões legais. Sabe? Ser uma pessoa com um diálogo e com um valor ético muito sublime, muito alto, para poder... ele tem uma importância grande na estabilidade do Estado, né? E esse Janot foi um traidor, e eu não entendo que cargas d'água, porque se tem uma coisa que o PT errou imensamente, foi nomear pessoas, por exemplo, este Janot como procurador e vários nomes para o STF, sinceramente. Nem progressistas eles são. E eu não sei como que o PT comete tal erro, porque você tinha, no mínimo, que nomear pessoas com uma postura progressista ilibada, né? que é progressista e que vai sofrer pressão e vai continuar sendo progressista, né? Daí a gente vê nomes ali, né? Que, pelo amor de Deus, não dá nem vou citar esses nomes, que eles estão acostumando a prender, né? Estão calando, né, as pessoas. Depois eu vou falar do Daniel, do Pitbull lá do Bolsonaro, que foi preso. Agora eu estou explicando essa estrutura. Bom, então a partir do momento em que esse pensamento do golpe toma conta do povo brasileiro, de que o PT quebrou o país, faliu o país, está roubando, ele passa a tomar conta, inclusive, de
políticos, muitas vezes do STF, deputados e senadores, que não têm um poder intelectual maior, investigativo, ou um conhecimento político maior, e de jornalistas. Vários falaram que erraram. O Reinaldo Amorim, que eu admiro, falou que estava enganado e hoje fez meia-culpa e faz um grande trabalho hoje, né? Também fazia um trabalho investigativo importante na época dos desvios do PT, dos desvios específicos, né? Mas se disse enganado. Gilberto de Mestain, da Folha, morreu e ainda fez meia-culpa antes, disse que estava enganado. Quer dizer, mas não podiam enganar, você está entendendo? Porque todo o engano desses formadores de opinião, desses políticos, culminaram na derrocada econômica do Brasil, né? Então, assim, a prisão do Lula, ela foi uma prisão arbitrária. Agora, com a descoberta da Vaza Jato, que para mim tem o dedo da esquerda mundial, porque era a única forma de tentar reverter essa situação da derrocada da esquerda, porque você imagina se aquilo tudo é verdade, seria muito difícil da esquerda voltar ao poder novamente, né? Mas assim, sem uma interferência nos destinos da nação do Brasil, a KGB e a investigação chinesa poderia ali ajudar, de repente, esse hacker a descobrir esses segredos e a nossa sociedade indo aos poucos revelando de fato a real história do que se deu na Lava Jato, como está acontecendo nesse momento, né, com essa descoberta. A gente vê um cinismo muito grande deles, porque inicialmente eles negaram, né, eles não tocam no assunto, eles agem muito bem nesse sentido, porque eles tentam desmerecer e desqualificar o que se deu na Vaza Jato. Mas a gente ainda vê um cuidado muito grande das autoridades em relação a isso mesmo do STF, porque qual seria o correto? Seria abrir uma CPI, né, na Câmara dos Deputados, para a gente poder investigar essa Vaza Jato de fato, né, o que se deu, e levar à prisão dessas pessoas que cometeram abuso jurídico. Só que o Brasil ficou um país tão fascista, com todos esses processos que começam com a questão do ódio, do antipetismo, que fez o Bolsonaro e os militares voltarem ao poder, né, com um grupo de extrema-direita, inclusive, que beira até aqueles ali que soltavam bomba na época da ditadura militar. Por isso, o STF agora tem prendido alguns para tentar regular essa situação de radicalismo político que a gente chegou, né? Você tem uma camada do povo que realmente acha que o Moro está certo, que ele tinha que fazer justiça com as próprias mãos, burlando a própria lei, para prender o Lula. E aí, a passionalidade desse processo não interessa se o Lula cometeu crime ou se não cometeu. Porque na mente do povo brasileiro, de parte do povo brasileiro, e isso foi formado pela televisão e pela Rede Globo, que não adianta agora criticar o Bolsonaro, porque ela foi responsável pela eleição do Bolsonaro, mesmo se colocando nesse momento como oposição. Na mente do povo brasileiro é daquele jeito mesmo. Você tem que burlar a lei para prender o ladrão. Você está entendendo? E não interessa se provou que é ladrão ou não é ladrão, porque a maioria da população brasileira não tem conhecimento jurídico, não é advogado, para entender os processos. Então a Lava Jato ela vem para refazer essa história, para buscar a verdade nessa situação, mas ainda é preciso analisar e avaliar até onde é possível que ela vá. Por quê? Deveria ter uma CPI imediata para investigar e pôr todos aqueles que burlaram as leis para prender e perseguir um ente político como o presidente Lula, como a Dilma, na cadeia. Essas pessoas tinham que estar presas e punidas. O Gilmar Mendes, agora ele está com um discurso, né, crítico à Lava Jato, dizendo que o próprio STF foi enganado.
E o que eu acho um absurdo, né? Porque a confissão de que o STF foi enganado por uma equipe de jovens juízes, ela realmente é muito grave. Eu penso que significa a falência dessa instituição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que é enganado por uma comarca de juízes, ele não tem condição de gerir juridicamente o Estado brasileiro. E aí é que eu vou fazer a crítica aí à prisão do Daniel, do deputado, não porque eu gosto dele, mas porque eu sou um legalista, né? É claro que ele fala de uma forma agressiva e truculenta e ofensiva a vários dos juízes, mas o cidadão brasileiro pode questionar um outro modelo para o Supremo Tribunal Federal. Eu penso que esse está falido há muitos anos. E eu penso que esse é o órgão que poderia ter impedido o golpe, a queda da Dilma, o golpe contra a Dilma e a prisão do Lula. E tantas outras situações na história do nosso país, desde Dom Pedro II, que a gente pode pegar. De injustiça. Acredito que deveria ter um modelo. A sociedade brasileira, a Câmara dos Deputados, o Senado, deveria apresentar um modelo revisionista, onde os ministros do STF sejam eleitos pelo povo a cada 8 anos. E troca. Porque eles são as pessoas mais poderosas do país. Eles são nomeados e ficam até se aposentar. Então é muito mais poder que o próprio presidente da República. E a gente sabe que o órgão maior é o órgão que tem mais pressões de lobbies, tanto econômicos e políticos do país como do exterior. Isso seria uma forma de amenizar, não de isentar, porque a gente não é ingênuo de dizer que não existe corrupção e que nunca vai ter e que nunca ninguém vai ser comprado, mas de amenizar o poder e a pressão sobre esses ministros, tanto do poder regional quanto do poder internacional. Então você trocaria os ministros a cada 8 anos, o que também fortaleceria a relação deles com a sociedade brasileira, porque eles seriam eleitos pelo povo. Aquela é uma estrutura muito elitista, muito distante da realidade do nosso povo brasileiro. E eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de falar isso. E eu não acredito que esse pensamento que eu esteja falando é um pensamento golpista e antidemocrático. Porque ele é um pensamento que vai no sentido de aprimoramento dessa casa, que deve ser democrática, mas pode ser muito mais democrática. Eu não considero hoje democrática. Não sou a favor da extinção. Também não sou a favor do que o deputado Daniel falou, que era destituí-los e nomear 11. Nomear para quê? Aí é ditadura? Não. Esse processo do poder ele tem que ser entregue ao povo brasileiro. Então, o povo brasileiro vota e escolhe os 11 ministros do STF. E a gente não pode ser intimidado de discutir um aprimoramento da democracia. Porque muitas vezes a prisão, qualquer coisa hoje que se dá, que se fala do STF por conta desse radicalismo que se tornou a vida política brasileira, faz com que o cidadão e até alguns deputados e quem quer que seja tenham medo de falar ou de discutir alguma questão que vá de repente contra o pensamento vigente da maioria dos ministros do STF. E isso não é possível num Estado de Direito, em um país democrático, em um país que busca o aprimoramento democrático. Né? Então, assim, eu penso que gostaria muito que o presidente Bolsonaro, eu acho que foi muito acertada a questão da tomada da Petrobras por um militar. Dizem que é nacionalista, espero que seja,
que a gente tem sentido muita falta dos militares nacionalistas, que de alguma forma ajudaram a desenvolver as nossas indústrias naquele período, e eram pessoas sérias, pessoas respeitadas. O Delfim Neto, por exemplo, sempre foi respeitado, né, apesar de não militar, mas serviu economicamente ao governo militar, inclusive pela esquerda. Chegou a prestar assessoria para o governo Lula. Eu penso que se o Guedes ficar travancando dentro desse modelo neoliberal que ele foi ali posto para isso, travancando as políticas sociais, ele precisa ser trocado por um ministro militar nacionalista, não tem problema nenhum, que entenda de economia. Ou gente daquela época, não sei se estão vivos, mas existe uma escola, um pensamento que era relacionado ao pensamento do Delfim Neto. Então traga essas pessoas para o governo, ligadas ao pensamento desenvolvimentista econômico daquela época da ditadura militar, do governo militar, né? Do governo, vamos falar do governo militar, então. Para que a gente possa fazer justiça social. O que não dá, a gente vai precisar, presidente Bolsonaro, reverter esse golpe dado pelos neoliberais, pelo Temer e essa gente aí que está entregando a nossa Petrobras. Agora, se o senhor entendeu isso, esse é o momento de retomar, de desfazer isso e de voltar os lucros da Petrobras para a educação, saúde e a renda mínima, para que a gente possa tirar as pessoas da miséria e movimentar minimamente essa economia, não quebrar essa economia do Brasil. E assim voltar o Brasil, pôr o Brasil nos trilhos, né? Porque assim, não é porque eu sou de esquerda e tenho uma ideologia socialista que eu não vou torcer pelo Brasil. Se a gente consegue fazer um governo nacionalista militar e que volte a fazer o país crescer e o país a ser desenvolvimentista, sabe? A gente tem que apoiar, sabe? Os blogs de esquerda que fizeram um belo papel, inclusive nessa reversão aí desse pensamento vigente com todo o poder da Rede Globo e dessa mídia marrom, dessa mídia poderosa econômica. Esses blogs de esquerda, esses pequenos blogs estão conseguindo virar, a canoa está virando, e fazendo a Vaza Jato revelar a verdade de toda a farsa golpista que aconteceu, né? Então eu penso que seria um legado que o presidente Bolsonaro faria de fato retomar o Brasil que foi roubado, dilapidado por esses golpistas para o povo brasileiro e pôr o Brasil nos trilhos, pôr o Brasil no desenvolvimento. Não tem problema, eu não vejo problema nenhum se a gente reveza, por exemplo. Teve um momento que a classe trabalhadora governou com o PT, teve um momento que os sociais liberais com Fernando Henrique, teve um momento dos militares, agora os militares voltando pelo voto. Não tem problema com isso. O que não pode é o país ser dilapidado e viver de golpe em golpe, e de farsa, de histórias farsescas contadas para o povo ir para a rua, né? Sendo que o povo agora, nesse momento, não vai para a rua, porque não tem uma massa interessada em tirar o presidente. E não tem que ter, porque a gente tem que respeitar o voto. Se a gente respeita o voto e a gente fortalece as nossas instituições de forma que não permitamos, principalmente nos cargos majoritários, superiores, da justiça, dos deputados, do Senado, que sejam corrompidos, né, e que isso seja fortemente fiscalizado, a gente tem um Estado mais estável. Com toda a condição econômica da América Latina e também a queda econômica da Argentina, a Argentina não teve golpe. E queriam derrubar, queriam prender a Kirchner, queriam fazer igual fizeram com Lula, queriam fazer os impeachments. Mas eles foram fortes, tiveram instituições fortes e respeitaram a saída da Cristina, que perdeu a eleição, o candidato dela perdeu, a entrada do Macri, e o Macri fez um governo desastroso. Esperaram, não derrubaram o Macri, esperaram a saída dele e voltaram agora com Alberto Fernandes, novamente com o grupo da Cristina Kirchner. E é isso que tem que ser feito.
Nós não podemos permitir, nem no Brasil, nem na América Latina, como tentaram fazer na Bolívia, a Bolívia reverteu o golpe, interferências internacionais. A gente ainda está atrás da Bolívia e da Argentina nisso daí. Mas a gente acredita que a sociedade pensante brasileira e que o próprio presidente Bolsonaro, que foi eleito pelo povo e que me parece que nesse momento está percebendo que tem essa ideia dessas autonomias do Banco Central, autonomia da Petrobras, é justamente para esses neoliberais governarem para o capital internacional, né? Ou seja, impedirem os presidentes de serem presidentes de suas próprias nações. E a gente espera muito que o presidente perceba isso e que volte o Brasil para o Brasil, né? E que a gente espera muito que tenham militares capacitados nas mais diversas áreas, inclusive na economia, e que possam gerir o Brasil a partir de então, desfazendo esse país do golpe. Porque é isso aí. A história da Petrobras deixa bem claro que o Brasil até hoje está engessado por aqueles golpistas. E a gente entende que os militares nacionalistas e o presidente, sendo nacionalista, façam o governo, possa romper com essa gente vampira, calhorda e fazer um governo nacionalista, trazer as empresas do Brasil para o Brasil, que possam ser rentáveis e que invista no social, diminuindo a nossa pobreza e fazendo rapidamente o Brasil novamente voltar a ser um protagonista mundial, sem subserviência aos Estados Unidos. Nós temos condições imensas e riquezas de andarmos com a cabeça em pé. Muito obrigado.